Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos mais uma vez começando um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é exibido todas as quintas-feiras às 19h30 na @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto no Facebook como também no YouTube. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, pastora Kika. Boa noite, Rô, boa noite, pessoal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum, já que a Igreja da Paulista, no mês que vem, ela começa os 120 dias, além da inauguração. Grande campanha, Rô, além da inauguração do templo, né? Sim. No novo templo também tem os 120 dias. Explica um pouquinho para os internautas da Metropolitana o que é o jejum. Segundo a Bíblia, o que significa o jejum? Então, vamos lá. O jejum, Rô, ele vem, se você pegar a palavra dele ali do original mesmo, o hebraico, vem no sentido de não comer, tá? Jejum significa isso. E para nós, cristãos, né, de acordo com a palavra de Deus, que seguimos a palavra de Deus, porque hoje o jejum está muito na moda, né? Essa questão do jejum intermitente, que a pessoa fica um período sem comer, até ajuda no emagrecimento, tal, legal. Mas nós praticamos o jejum bíblico, né? Que vem da questão de você se abster de coisas que você gosta, e ficar ali um período em consagração, né? Você dedicar, por exemplo, o período que você ficaria ali almoçando, quando você está jejuando, é um período que você vai orar, falar com Deus, se conectar com Deus. Querendo ou não, né? Daqui a pouco começa a virar fome, o estômago começa a roncar, e é nesse momento que a gente é lembrado, né? Que nós não estamos comendo por um período, seja qual for o período, depois a gente pode até falar mais dos tipos de jejum que existem. E é nesse momento que a gente lembra que a gente está, então, longe daqueles alimentos, aquelas coisas que até trazem um certo prazer para a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito. Jejum basicamente é isso, é você enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Qual que é a importância do jejum na vida do cristão? Então, o jejum ele é extremamente importante. Eu digo que o jejum ele é tão importante quanto a oração e a leitura da palavra, né? Por muito tempo, as pessoas deixaram o jejum de lado por diversos motivos, e até mesmo por questão de não compreender, né, a palavra de Deus, achando que o jejum era uma prática só do Antigo Testamento, né? E nós vemos que não é verdade, porque quando Jesus, lá em Mateus 6, né, Jesus vai ensinar sobre ajudar o necessitado, e aí ele cita assim, ó, quando for ajudar o necessitado, ou seja, é uma prática que tem que fazer parte da nossa vida, não é verdade? Praticar a caridade. E aí Jesus fala também da oração. E quando orares, vai para o teu quarto, lá em secreto, né? Ora ao teu pai. E aí depois, lá no versículo 13, Jesus fala assim, quando jejuares, ou seja, Jesus estava deixando bem claro que ele esperaria de nós o jejum. Então, às vezes, né, por essa questão de não entender, não compreender o jejum, achar que era uma prática antiga, nós deixamos de lado, né? Mas o jejum ele é tão importante quanto a oração, quanto a leitura da palavra. Eu falo isso, né, nas nossas lives da manhã. O jejum faz parte do combo espiritual, né? Quando você une jejum, oração e leitura da palavra, meu amigo, ninguém te segura. E o jejum ele é ligado à oração, né? Senão vira dieta. Extremamente. Jejum sem oração vira dieta, porque o jejum é isso, né? Como eu falava, tem o jejum intermitente hoje, que é o que está na moda, que de fato a pessoa fica simplesmente sem comer, né? E ela faz isso por conta de um estilo de vida mais saudável, porque não é só emagrecer também, né? É ter um estilo de vida mais saudável, dar tempo para o seu corpo se regenerar, suas células trabalhar, enfim. Mas o jejum espiritual, ele tem que ser acompanhado de oração, senão não tem sentido, não tem efeito nenhum. A Igreja da Paulista começa os 120 dias, já no mês que vem. Como que surgiu, né, os 120 dias? O bispo Fabrício recebeu uma orientação de Deus, né? Isso mesmo. E ele começou a praticar na Igreja da Paulista. Isso. Como que foi isso? Foi em 2014, ele estava num culto, né, não era na nossa igreja, ele estava num culto que ele foi com alguns pastores, e nesse culto ali, em algum momento da oração, ele recebeu uma visão de Deus, né? Uma visão onde Deus dava para ele esse número de 120. E aí eu lembro que ele chegou, né? Ele estava em outra cidade. Quando ele chegou, ele já compartilhou comigo. Ele falou assim, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma direção, que para a gente começar a colocar um jejum de 120 dias para a igreja. E como que a igreja recebeu, a princípio? A princípio, a igreja recebeu, bem, foi um desafio, mas assim, antes disso, nós já estávamos preparando o povo, antes mesmo até da gente saber dos 120 dias.
nós fazíamos 40 dias de jejum. Então, assim, a Igreja da Paulista é uma igreja que já exercia a prática do jejum, com uma certa regularidade. Jejum de 21 dias. Quando eu comecei a namorar um pastor, que eu entrei na Igreja da Paulista, né? Eu sempre fui cristã, praticava o jejum esporadicamente, né? Só fazia aquele jejum de tirar uma refeição. Você ia na igreja da Pauliceia, né? Isso. Natal Pauliceia ninguém dorme. Quadrangular, Pauliceia ninguém dorme, isso aí, só de lá. E aí, Rô, quando eu comecei a namorar com ele, eu já vi que ele já tinha essa prática do jejum. Inclusive, no nosso namoro, ele falou assim, ó, vamos fazer um jejum semanal até a gente casar? E eu falei, vamos, né? Eu já tinha esse conhecimento do jejum, não tanto quanto. E aí, eu lembro que nós... eu não lembro quanto tempo foi, tá? Mas acho que foi uns 3 meses antes da gente casar. Toda semana, a gente fazia um jejum. A gente tomava café da manhã e depois almoçava. E depois do almoço, a gente não comia mais nada. Na época, eu trabalhava no comércio. E eu lembro que eu entrava do meu horário de almoço 14 horas. E aí, das 14 horas até o dia seguinte... eu não comia mais nada. Toda semana a gente fazia isso. Então, a gente já implantou o jejum no nosso namoro. E, claro, a gente colheu, né, as recompensas de ter Deus prover coisas para nós no nosso casamento que a gente não tinha condição nenhuma. E aí, então, a nossa igreja, né, a Igreja da Paulista já tinha esse hábito de jejuar 21 dias, mas 40 dias era o máximo. O máximo que a gente fazia era 40. E aí, nós fizemos 40 dias de jejum, encerramos esses 40 dias com uma caminhada da fé. Nós saímos da Avenida São Paulo, ali onde é a nossa igreja hoje, fomos até o monte lá, no Terra Rica, a pé. Então, ali, o povo já começou, sabe, assim, já era um povo de fé que estava pronto para desafios. E aí, no ano seguinte, quando foi 2014, ele apresentou esse jejum de 120 dias e o povo, claro, veio com força, mas a cada ano que passa, mais pessoas têm aderido ao jejum. Então são 10 anos, desde 2014. Na verdade, Rô, se contar 2014, esse aqui é o 11º. 11º, acho que é 12º ano. 12º ano. 12ª edição de jejum. Que bacana. E isso já mesmo. É a 12ª edição com a inauguração do Novo Templo. Com a inauguração do Novo Templo, que inclusive, né, é fruto dessa dedicação, desse jejum de 120 dias. Tanto é que quando nós começamos o jejum de 120 dias, nós faríamos, quando a gente faz os 40 dias finais, né? Porque o jejum de 120 dias ele é dividido em 3 etapas, né? Sim. 40, 40 e 40. E os 40 dias finais, nós íamos para o monte, no caso, lá no Terra Rica, fazer esses 40 dias finais de oração no monte. E aí, eu acho que isso foi uns 2 anos, se não me falha a memória. Minha cabeça não é muito boa, meu marido é melhor. Acho que foi uns 2 anos de monte lá. E aí, no 3º ano, nós já tínhamos o terreno. Nós adquirimos o nosso primeiro terreno, né? Onde nós construímos a nossa igreja. Os 40 dias finais, e aí, os 40 dias passaram a ser lá no terreno da nossa igreja, que hoje nem terreno existe mais, né? Já estamos chiques, já é estacionamento da nossa igreja. Tem uma pergunta de uma pessoa que ela não é cristã, que ela pergunta assim, ó, o jejum deve ser feito em segredo ou posso contar para alguém? Então, de acordo com a própria palavra de Deus, né, o jejum não deve ser uma coisa que você deve sair contando para todo mundo. Isaías 58 fala isso, né, da gente também jejuar em secreto. Mas o que eu entendo, Rô, jejuar em secreto? Claro que não no sentido de guardar segredo, ninguém pode saber que eu estou jejuando. Quando o Senhor nos orienta o jejum ser secreto, é no sentido do orgulho, né? Porque muitas pessoas, elas acham que porque elas jejuam, né, um tempo mais que a outra, ela é mais espiritual que a outra. Então, eu acho que quando Deus pede para o jejum ser algo secreto, é no sentido de a gente não ficar contando, para não ficar se gabando para as pessoas, né? Tipo assim, eu estou de jejum. E não querer passar aquela impressão que eu sou espiritual e a pessoa é carnal. Claro que eu acredito que existem momentos que, como eu faço, né, o pastor faz, que é algo entre nós e Deus, que nós jejuamos e ninguém precisa ficar sabendo. Mas, por exemplo, a Igreja da Paulista, nós fazemos um jejum coletivo. Né? E nós vemos o rei Josafá, né? Ele conclamou toda a nação de Israel para jejuar. Então, é uma coisa que não era segredo, né? Todo mundo sabia. Então, na visão bíblica é isso. Quando fala de ser em segredo, não é que não pode ser contado, mas é analisar a intenção do nosso coração quando a gente for compartilhar porque está de jejum. Se a intenção é simplesmente mostrar para alguém, eu estou de jejum porque eu sou espiritual,
errado, é pecado. A gente até invalida o nosso jejum. Né? Mas quando você faz o jejum e você sabe ali que você tem que, para você honrar o Senhor e até mesmo potencializar o seu jejum, quanto menos pessoas souber, melhor. Salvo essas questões, quando é coletivo, né? Às vezes uma família ela pode, né, jejuar, fazer um propósito em jejum todos da família e assim vai. Tenho mais uma pergunta. O jejum pode ser substituído por outra forma de sacrifício, como abster-se de rede social, filme, essas coisas assim? Assim, ó, jejum mesmo, como eu disse aqui no começo, a palavra jejum, ela vem de não comer. Se eu não me engano, a palavra é nester, alguma coisa assim, tá? É não comer. Eu acho válido a pessoa, por exemplo, se ela está num propósito com Deus de jejum, ela também tirar, porque um dos propósitos do jejum é a gente se aproximar de Deus, é a gente matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. E a gente sabe, né, o quanto hoje as redes sociais, o celular, próprias séries de TV, elas tomam o entretenimento, né? O quanto toma o nosso tempo. Então, eu acho muito válido quando você está num propósito de se aproximar de Deus, de se dedicar mais à oração. Eu acho muito válido você tirar coisas também. Rede social, celular, seja o que for. Mas jejum mesmo é sobre não comer. Porque tem pessoas que às vezes elas até usam isso como desculpa, né? Ah, mas eu não ligo muito pra comida, então eu vou tirar não ligo pro café, não ligo pro chocolate. Pro café, não ligo. Então eu vou tirar só a rede social. Doce. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que a pessoa não quer abrir mão mesmo, porque ela é viciada em comida. O pastor né? Fabrício fala assim no altar: a mulher que não tirar o doce não está fazendo jejum. Não existe mulher que não gosta de doce, né? É verdade. Então, assim, eu acho válido, porém, jejum mesmo tem a ver com não comer. Como ensinar o jejum para crianças e adolescentes? Tá. Eu já estou chegando nessa fase aí, né? O Gabriel está com 4 anos, ele começa a entender mais. Inclusive, ele sabe, né? Quando a mamãe e o papai estão jejuando, ele sabe que a gente não está comendo. Eu acho que o importante para você começar a apresentar o jejum para uma criança ou para um adolescente é você ter uma percepção do que essa criança, esse adolescente, como é a vida dele espiritual. Né? O jejum não deve ser forçado. Né? Eu não posso chegar pro meu filho e falar assim, você tem que entrar no jejum, então você não pode comer isso. Não, porque tudo que é proibido, Rô, né, se torna algo mais atraente. Né? A criança não pode não entender. Eu acho que tem que ser mais por meio do exemplo do que por meio das palavras em si. Por exemplo, eu acredito, tá? Que vai chegar um momento, como aconteceu, inclusive, com muitas crianças da nossa igreja. O Enzo, meu sobrinho Guilherme, eles viam os pais jejuar. Eles viam que os pais estavam ali numa campanha da igreja. E aí surgiu das próprias crianças o interesse de querer jejuar. E é o momento que a gente vem e explica. Mas suponhamos que uma criança ali que ela vai ter o seu primeiro jejum. Como pode ser apresentado? Explicar para a criança que o jejum é algo que a gente precisa abrir mão de algo que a gente gosta muito, né? E se houver interesse nessa criança, né? Eu tô falando de criança primeiro. Dessa criança, então o jejum você precisa deixar, né, de comer algo que você gosta muito. Você quer fazer com a mamãe e com o papai, né? O jejum agrada ao Senhor, né? Tem recompensa, tal. Eu quero, acho legal. Então tá. Então o que você quer tirar? Quer deixar de tomar o refrigerante? Você vai fazer até um favor pra criança, né? Querer deixar de comer essas coisas. Quer ficar... E vai sentindo a criança. Eu acho legal não colocar um período muito longo de início, né? Mas você pode propor, por exemplo, uma semana sem comer aquilo, né? 15 dias. O adolescente já dá para puxar um pouquinho mais, né? O adolescente já dá para falar até mais de forma mais clara o que é o jejum, da questão de matar os desejos da carne, fortalecer o espírito e fazendo aos poucos. Primeiro ano, tira uma coisa. Sabe, para criança, para adolescente, perceber que ele é capaz, que ele consegue. Porque se você chega e apresenta, não, tem que ficar 4 meses sem comer o chocolate, né? A criança já vai enxergar aquilo com uma mão, meu Deus, não vou alcançar. Então, eu acho que sempre por etapas, né? Eu acho que a pessoa é como se fosse degraus, né? Que a pessoa vai subindo e ela vai vendo que ela é capaz. Daqui a pouco ela tá lá e embalou no jejum também. Durante o jejum, posso beber água ou sucos? É outra pergunta de outro internauta. Sim, pode. Na verdade, Rô, como eu dizia no começo, né, existem tipos de jejum. O jejum, ele pode ser parcial, né, que é o jejum de horário.
né? Então, você pode, por exemplo, eu vou ficar 12 horas, 18 horas sem comer nada, né? E você pode também ficar sem beber nada nesse período. Claro que esses jejuns mais prolongados, sem comer e sem beber nada, você tem que se conhecer bem, né? É indicado até uma orientação médica, né? Porque a água ela é extremamente importante. Eu não sei se você já fez, mas nós, da Igreja da Polícia, inclusive, a gente até faz o Yom Kippur. Eu já fiz. Né? Que são 24 horas, inclusive sem beber água. Durante 3 anos eu fiz. Se você se prepara antes, o seu corpo aguenta, o seu corpo consegue. Então, pode ser sim, pode ser o jejum parcial, que você fica um período, né? Ou uma refeição sem comer. E pode ser o jejum total. O jejum total, você não põe nada na boca. Nem água, nem nada. E tem o jejum, como o de Daniel, que ele não comeu dos manjares do rei, mas comeu frutas, verduras e legumes. Entendeu? Então, existem esses tipos de jejum. O que você não bebe nem água, né? Fica um longo período sem nada. O jejum parcial, que você pode beber a água, mas não come nada. E o jejum que você tira alguns tipos de alimento. Como encerrar um jejum de maneira correta? Como encerrar um jejum de maneira correta? Porque, às vezes, no nosso caso da Igreja da Paulista, a gente faz os 120 dias. Certo. Né? Então tem que ser os 120 dias, não adianta fazer 119. Sim. Né? Eu queria que você explicasse isso. Não adianta fazer só 119 dias. Sim. O importante até porque, assim, Rô, quando você faz um jejum, você está fazendo um voto com Deus. Né? O jejum, ele deve ser seguido rigorosamente, porque é sobre um compromisso que você fez com Deus. Então, não deve ser feito de qualquer jeito, não deve ser feito por embalo, não deve ser feito por diversão, né? Não deve ser feito para você mostrar para os outros que você consegue. Então, ele tem que ter um compromisso mesmo ali. E aí, quando você estabelece, né, o período que você vai jejuar, seja 21 dias, 40 dias, algumas horas ou 120 dias, além de, claro, você, durante o período, sempre estar em consagração e falando com Deus e ligado a Deus, que também não adianta você ficar sem jejuar e você, como eu falei hoje na live de manhã, você ora a hora que abre o jejum e depois ora na hora que entrega o jejum. Não, é todo o período de jejum você está em comunhão com Deus. E quando, né, encerra-se o período, seja de 21, 40, 120 que você fez, o jejum deve sempre ser encerrado com uma oração, onde você entrega para Deus o seu jejum. Senhor, apresento ao Senhor os meus 120 dias, os meus 40 dias de jejum, né? Entrego ao Senhor, pedindo a tua bênção sobre a minha vida, apresentando suas causas para Deus e entregando a Ele, agradecendo. No caso da Igreja da Paulista, é aberto o jejum na sexta-feira, à meia-noite, no sábado, né? À meia-noite. Da meia-noite à meia-noite 5, o pastor Fabrício faz. Ele abre os 120 dias. Isso. E depois a entrega do jejum também é um culto em ação de graças, né? Que acontece em um domingo, praticamente é um domingo, né? Que entrega os 120 dias de jejum. Isso. Aí daí você pode comer o chocolate. Aí tá liberado para ser feliz. Pastora, mais alguma consideração sobre o jejum que a senhora acha importante colocar? Eu acho que só é importante dizer que se você, né, é cristão, né, e ainda tem dúvidas em relação ao jejum, que você ore a Deus, busque uma direção de Deus, porque o jejum ele abre portas. Nós estamos, né, Rô, numa manhã de estudos que nós estamos fazendo todos os dias às 6 da manhã, só falando sobre o jejum. E mesmo a gente sendo, né, um povo que tem a prática do jejum há anos, né, há muitos anos, nós estamos aprendendo tantas coisas novas. @Igreja da Paulista, 6 da manhã, somente no YouTube. Isso. E nós estamos aprendendo tantas coisas novas. O poder do jejum. O jejum tem poder de te aproximar de Deus. O jejum, ele traz respostas para a sua vida. E o jejum, além de tudo, ele é poderoso para fazer você romper. Existem áreas da sua vida que a gente já está vendo isso lá nos estudos, né? Que não vão mudar. Por quê? Porque existe ali uma atuação demoníaca, persistente, ou uma fortaleza que só pode ser rompida através do jejum. Porque o jejum, ele potencializa a nossa oração.
né? O jejum, ele faz isso, ele dá um poder maior para a oração. E existem coisas, Jesus deixou claro isso, né? Na palavra de Deus, quando aquele pai do menino, o menino possuído por um demônio, foi buscar a libertação do seu filho, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e aí depois eles vão perguntar para Jesus em particular, mas por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Se os discípulos, eles já expulsavam demônios, Jesus já tinha dado autoridade para eles, lá em Mateus 6, a gente vê que Jesus já tinha dado autoridade para eles expulsar os demônios. E aí, por que agora eles não conseguiram? E aí Jesus explica. Porque esta espécie, ou seja, existem tipos de demônios que só saem. São castas, né? Castas, com oração e jejum. Então, tem coisas na nossa vida que elas só serão transformadas. Existem problemas que só serão vencidos se a gente colocar o jejum unido à oração. E os 120 dias começa dia? O nosso 120 dias começa dia 15 de março. Dia 15 é o sábado, né? Então, na sexta-feira, dia 14 de março, às 5 para meia-noite. Às 23h55, nós estaremos reunidos para no dia 15, né? Meia-noite, 00, nós iniciarmos até dia 12 de julho. E dia 15, inauguração? Em nome de Jesus, se Deus permitir, tudo der certo e tudo tem contribuído que sim, dia 15 de março também tem a grande inauguração do nosso novo templo, na rua Virgínia Zaia, número 77. Tem uma novidade para contar para você. Então conta. O Danilo Teles, da Rede Metropolitana, vai estar transmitindo sério? ao vivo. Que legal! Ele vai estar lá. Valeu, hein, Danilo? O pastor Fabrício convidou ele vai estar lá. Ele vai fazendo algumas entradas lá. Bacana. Da inauguração. Que legal. No sábado, dia 15, às 4h30 da tarde, o primeiro culto, depois às 19h30, o segundo culto. Mas o Danilo vai estar acompanhando lá, porque ele prometeu pro pastor Fabrício que ele ia estar lá. Então vamos esperar você, hein, Danilo? A promessa é dívida, hein? Vamos falar agora também de uma pregação que aconteceu no domingo, uma campanha nova que a Igreja da Paulista está fazendo, que é Raízes Eternas, uma campanha com o culto da família. Sim. Né? E no domingo foi o Shalom Bait, que significa fruto da paz no lar. Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre Shalom Bait. Nós estamos nessa campanha, iniciamos no domingo, como o Ronaldo disse, Raízes Eternas. E aí, o que nós vamos falar nessa campanha, né, durante os próximos domingos? Sobre princípios milenares que vão fazer o seu lar, a sua família florescer. Né? E esses princípios milenares, o que são, Rô? São práticas, né, dos judeus. Né? Você sabe, a gente sabe que o povo mais rico, mais próspero da face da terra é o povo escolhido de Deus, são os judeus. E não é à toa. Né? Eles têm princípios e valores que foi passado de geração em geração, que eles aplicam até o dia de hoje, que faz com que eles, além de serem prósperos, não só financeiramente, mas eles têm também uma família muito, muito próspera. Né? O ambiente familiar do judeu é bem de acordo com a estrutura que Deus criou. E aí, nesse domingo, nós falamos sobre Shalom Bait, né? Que significa fruto da paz no lar. E a palavra Shalom, né? A gente sabe que significa paz, né? Um dos nomes de Deus é Jeová Shalom, que significa o Senhor é a minha paz. Mas quando você pega a palavra do original, toda a palavra no hebraico, ela não tem apenas uma tradução simples, né? Ela tem uma palavra tem vários significados. E a palavra Shalom, na visão do povo hebreu, significa também nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, quando nós, né, ministramos a respeito de Shalom Bait no seu lar, ou seja, você levar o fruto da paz para o seu lar, nós estamos declarando que você está levando uma unção, uma bênção de Deus para sua casa, onde o seu lar vai ser um lar onde não tem nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Aí a gente pode pensar, que beleza, que tem tanta coisa quebrada aqui em casa, fogão tá quebrado, televisão precisa ser consertada, né? Tem coisas faltantes aqui, e não no sentido humano da coisa, né? Nossa visão humana, né? Sempre olha para o lado das coisas. Mas a gente sabe que Deus, ele não é Deus de coisas. Ele é Deus que se importa com pessoas. Então, Shalom Bait é sobre nada faltando em mim, na Kika, no meu interior. Nada faltando no meu lar, no sentido de não faltar a paz, não faltar o amor, não faltar a união, o companheirismo, o respeito, né? Porque hoje a gente vê, né, Rô, que infelizmente o que tem roubado a paz
nos lares é isso, né? É o egoísmo, são as palavras destrutivas, né? A falta de generosidade no lar. As pessoas não querem estender a mão para as pessoas da própria casa. Tipo, dentro de uma casa tá vivendo cada um por si, Deus para todos. Não existe a cooperação. Não né? existe a cooperação, a cultura do serviço, né? E essa campanha tem esse intuito de fazer ressurgir nos lares, né? Brotar nos lares, relembrar as pessoas o básico, aquilo que Deus criou e a gente foi abandonando, foi deixando de lado por conta da correria do dia a dia, da sociedade que a gente está vivendo, né? Esse mundo que está ficando cada vez mais materialista, a gente está se importando em ter, em correr atrás, em fazer, né? E a gente está deixando de lado aquilo que realmente é importante, né, que é o tempo de qualidade, é o tempo juntos, é o sentar na mesa, sem um celular e compartilhar como foi o dia, como foi a escola, né, essas questões. E então Deus, ele não é um Deus de coisas, então não é sobre coisas faltando, coisas quebradas ou coisas fora do lugar. É sobre nada faltando em você, em mim, na sua casa, nada fora do lugar, ou seja, uma família onde o marido, né, o homem, ele está ali assumindo o seu papel, que é de ser o protetor, o provedor. A gente sabe, Rô, que a sociedade ela desandou por conta da ausência da paternidade, né? Quantos lares, eu sou exemplo de um, que cresceram sem o pai por perto, por N motivos. E isso custa muito para uma família, né? Quando o homem ele deixa de ser o provedor, o protetor, quando ele deixa o seu lugar. Custa muito para uma família. E Deus criou o homem com essa função. A mulher de ser auxiliadora, né? Porque a gente também sabe, né, que foi entrando o feminismo, o mundo moderno. Não é o caso de muitas famílias. A gente sabe que muitos casos, eu também sou fruto de um lar assim, que a mulher precisou trabalhar fora, precisou sair trabalhar fora. Mas tudo por quê? Porque quando um deixa de fazer o seu papel, né, o outro também tem que deixar. Um tem que começar a cobrir o papel do outro e vira uma família disfuncional. E sobrecarrega. E aí a mulher, por ter que começar a trabalhar fora, ela começou a acumular funções, né? E aí ela deixa de ser auxiliadora, aquela que cuida do lar, cuida da casa, cuida do filho, auxilia o marido. E às vezes, muitas vezes, passa até ser a controladora, né? A gente sabe que esse é um dos problemas também do casamento. E os filhos também, de assumir o seu papel de honrar e respeitar os pais. É bíblico, honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na terra. E a gente vê também que o respeito, essa questão da honra, tem ido embora dos lares, né? Filhos cada vez mais rebeldes, afrontando os pais, respondendo os pais. E tudo isso tem feito, né, os relacionamentos se quebrarem. Então, quando fala nada quebrado, não é coisas quebradas na casa, mas é sobre a confiança não estar quebrada, os relacionamentos não estarem quebrados. Shalom Bayit é isso. Fala uma coisa, palavras destrutivas. É complicado dentro de uma família. Palavras destrutivas têm sido um ladrão da paz, Rô. Um ladrão da paz. A maioria de nós, né, eu creio que nasceu num lar onde teve brigas, desentendimentos, né? E as palavras, a Bíblia fala lá em Provérbios que na língua está o poder da morte e da vida. Ou seja, o que sai da sua boca tem poder de trazer vida ou de matar. O que sai da nossa boca serve tanto quanto um veneno para matar ou um remédio para curar. E, infelizmente, né, nos lares, as palavras destrutivas, elas estão cada vez mais presentes, né? Palavras do tipo, você não presta, xingamentos, grosserias, falta de educação, palavras de humilhação, palavras que põe a pessoa lá embaixo mesmo, né? Eu falava isso, que a gente atende pessoas na igreja e a gente vê que muitas pessoas, elas estão, às vezes estão ali passando por um problema na vida profissional, né? Chega pra gente, então, minha vida profissional não se acerta. Aí você começa a conversar, lá, você consegue chegar na raiz do problema. Qual é a raiz do problema?
Por que a vida profissional da pessoa não deslancha? Ou a vida sentimental da pessoa não deslancha? Quando você vai escarafunchar, você percebe que lá na infância, a pessoa ouviu do pai ou da mãe, você não presta. Um dia compartilhou, eu vou ser médico. Quem é ser médico o quê? Na nossa família todo mundo é pobre, na nossa família ninguém estuda, não. Essas coisas não é pra gente. São palavras que levam segundos, 10 segundos para sair da nossa boca, mas que podem travar uma vida por 30, 40 anos. Então, as palavras, elas são muito poderosas. E as palavras destrutivas têm sido um ladrão da paz nas famílias. E o contrário também é verdadeiro, né? Exatamente. Tem palavras que edificam, palavras curam, palavras edificam, palavras levantam, palavras traz vida, né? É importante você elogiar, né? Você tratar bem. Como eu disse, a gente está deixando o básico de lado, né? O por favor, o muito obrigada tem que existir dentro de casa. Às vezes, né? É tão fácil a gente tratar bem as pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, cheguei aqui, pela primeira vez eu vi o Danilo na minha frente, nunca tinha conhecido ele, nunca tinha visto ele. Cheguei, dei um sorriso, dei a mão, me apresentei, falei tudo bem, boa tarde, sentei, tratei bem, né? Primeira vez que eu vejo ele, pode ser que nunca mais eu volte a ver o Danilo, ainda mais se ele não gostar da minha entrevista, nunca mais ele vai deixar eu voltar não, vai aqui. Sim, vai sim, porque ele vai estar na inauguração. Ele vai fazer, então, vai entrar ao vivo. Pelo menos 2 vezes ele vai me ver. Ele vai entrar ao vivo no dia 15 lá. Ele prometeu pro pastor Fabrício que ele ia estar lá. Então ele vai estar lá. Bom. Mas, tudo bem. Então, é tão fácil, né? A gente sorrir pros de fora, falar um boa tarde, uma boa noite, um por favor, um com licença. E aí, para aquela pessoa que convive com você a maior parte do seu tempo, por que as grosserias, né? Então, gente, são palavras... A gente, quando era pequena, a gente aprendeu na escola, né? As palavras mágicas. E são mágicas mesmo, porque elas curam, elas trazem vida e elas constroem. Palavras de fortalecimento, de encorajamento. O dia que seu filho chega lá em casa triste, né? Alguém tirou sarro dele na escola, alguém falou que ele era feio, ou que ele era baixinho, ou que ele era gordinho, ou que ele era isso, ou era aquilo. Uma palavra, filho, você é lindo, filho, você é inteligente, essas palavras, elas levantam. Parece que são simples palavras, mas não são simples palavras. A palavra de Deus diz que a palavra ela não volta vazia. Ela sempre produz um fruto, quer fruto podre ou fruto saudável. Com 8 membros, canta a catedral! Exatamente. A catedral tá aí. Exatamente. É verdade. A nossa catedral é fruto de palavras que foram profetizadas há 26 anos atrás, né? Inclusive, daqui 8 dias, meu querido marido, que está nos assistindo agora, ele completa 26 anos de ministério e há 26 anos, com 8 pessoas lá no bairro do Monte Alegre, né? Ele já falava, canta a catedral, ele profetizava. E as palavras, por isso que as palavras trazem vida. E trouxe vida, porque daqui alguns dias estaremos, de fato, dizendo canta a catedral, mas agora não com 8 pessoas. Quem sabe, né, Rocco? Mas 1.800, e aí vai, né? Até mais, se Deus quiser, mais. Né? A falta de perdão também é a questão do ladrão do lar, né? A falta Exatamente. de perdão. O pastor Fabrício, quando esteve aqui, falou sobre o perdão, né? Que perdão não é sentimento, a falta de perdão é ação, né? Para você perdoar, é a ação de perdoar, não sentir de perdoar. Exatamente. O perdão é uma decisão. E quando se fala de família, é importante a gente ressaltar que o perdão e a reconciliação, eles têm que ser diários. Ou seja, todo dia você vai ter que deixar de lado. Todo dia você vai ter que escolher perdoar. Como você disse, Rô, perdão não é sentimento. Gente, se a gente ficar esperando sentir para perdoar, a gente nunca vai perdoar. Porque o sentimento está ferido. O seu orgulho está ferido, você está ferido, então você não vai sentir de perdoar. O perdão é uma decisão que você toma simplesmente porque você quer manter a paz no seu lar. A gente sabe que quando a gente vai deixando de lado, né, a gente não perdoa. Quando acontecem os desentendimentos e a gente vai guardando o ressentimento, a mágoa, começa numa pedrinha, mas se torna uma montanha. A ponto de, daqui a pouco, existem 2 pessoas dentro de uma mesma casa, como 2 estranhos, que um não conversa com o outro, um não olha na cara do outro. Eu até contei o exemplo no domingo eu ouvi um pastor contando que um dia ele precisou intervir
numa relação de irmãos, 2 irmãos que moravam na mesma casa, que eles não se olhavam, não conversavam há um tempo. E aí foi lá o pastor, né, para aconselhar e reatar a relação de irmãos. Foi tentar entender o motivo. Onde começou essa briga? E sabe onde que a briga começou, gente? Pasmem. Onde o irmão comeu a metade do lanche do outro irmão. Uma coisa pequena, claro, na hora a gente fica bravo, na hora da raiva mesmo. Quem tem irmão sabe o que eu tô falando. Eu tenho 2 irmãs. Eu tinha irmã que mexia nas minhas coisas, a gente não gosta. Emprestava pulseira. Pegou minha pulseira e trocou com a amiga lá por um brinco pra ela. E minha pulseira foi parar no braço da amiga. Mas é aquela coisa, tem que deixar de lado. O relacionamento é sobre isso, não é sobre você ser perfeito. Até porque a gente não é perfeito. Nós também falhamos, né? Então, é importante a gente perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Infinitas vezes. A falta de tempo para Deus e para a família também é um ladrão do lar. A falta de tempo para Deus e para a família é um ladrão da paz no lar. E eu diria que eu acho que é o chefe da quadrilha, viu, Rô? Porque, infelizmente, né, quando você não tem tempo para Deus e para sua família, você está colocando coisas na frente das pessoas. Detalhe, das pessoas mais importantes da sua vida. Primeiro, Deus, que te deu a vida, né? Que entrega a salvação da sua alma. E as pessoas que você ama. E não há nada que você faça que justifique a sua ausência. Até tem uma frase, né, que meu marido ele gosta muito de usar, que se o seu sucesso fez você perder a sua família, na verdade, seu sucesso é seu maior fracasso, né? E quando a pessoa não tem tempo para Deus, logo ela deixa de lado o Espírito Santo. Porque uma pessoa que não tem tempo para buscar Deus, ela vai apagando o Espírito. E aí, quando você não tem o Espírito Santo, vai embora o amor, que são fruto que o Espírito Santo carrega. A Bíblia diz que o Espírito Santo, fruto do Espírito são amor, paz, bondade, domínio próprio, mansidão, paciência, enfim, 9 frutos. E quando você apaga o Espírito, consequentemente você está apagando o amor, que é essencial numa família. Você está deixando de lado a paciência, o domínio próprio, a mansidão, a bondade. Logo, se você não tem tempo para Deus, você vai começar a prejudicar a sua família, né? E aí está instalado o estresse. O que promove a paz no lar? Criar um ambiente de gratidão e contentamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ambiente de gratidão. Sim, é muito importante a gente praticar a gratidão e o contentamento. Existem pessoas que elas, né, já têm esse princípio dentro de si, de serem gratas. E outras não vem pronto, né? Precisa ser trabalhado. Mas é extremamente importante a questão de você ser grato a Deus. E quando fala de gratidão, às vezes a gente espera coisas grandes, né? A gente fica falando de coisas grandes. Mas aí que entra o contentamento. O que é o contentamento? É você ser feliz com aquilo que você tem, né? Ser grato a Deus. E na certeza que quando eu sou grato e satisfeito com o que eu tenho, isso vai atrair para minha vida bênçãos que eu não tenho. Eu lembro muito, Rô, quando fala de gratidão e contentamento, da Sunamita. Aquela mulher nos deixa uma grande lição. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, só que ela não tinha filhos. E naquela época, né, ter filhos era sinal de bênção, de uma casa abençoada, de um lar abençoado, né? A mulher que não tivesse filho, ela era tida até como uma mulher amaldiçoada. E aquela mulher não tinha filhos. E quando o profeta pede para o servo, né, Geazi, descobrir o que ele poderia fazer por aquela mulher, porque ele queria retribuir, ele queria ser grato, aquela mulher ela fez um quarto para ele em sua casa, para que o profeta tivesse um lugar para ficar toda vez que viesse a Sunem. E, em forma de gratidão, o profeta quis retribuir. E pediu lá para o servo dele, vá lá saber o que essa mulher não tem, né, para a gente abençoar ela. E aí aquela mulher fala assim, não, tá tudo bem, eu tô bem, né, eu vivo bem aqui entre meu povo. Mas aquela mulher, ela não tinha tudo que deixava ela feliz, mas ela era feliz com tudo que ela tinha. Ou seja, mesmo não tendo filho, ela era grata, ela era contente com aquilo.
E aí vem, né, o Senhor e surpreende aquela mulher. Então, quando você pratica a gratidão e o contentamento, Deus faz chegar na sua mão coisas que você não tem. Agora, quando você não valoriza nem o que você tem, como que você acha que Deus vai fazer chegar na sua mão aquilo que você não tem? Se você não dá valor para o que você já tem hoje, né? Por isso a importância do contentamento e da gratidão. Celebrar as coisas simples, gente, do dia a dia. Se hoje tem arroz, feijão e ovo, Deus, obrigado pelo arroz, feijão e ovo. E Deus amanhã vai mandar condições de você comer um pouco melhor, né? Ser grato quando o marido volta para casa, né? Quantas esposas, quantos filhos vivem a dor, né? De não ter mais o marido, não ter o pai presente, porque um dia saiu para trabalhar e não voltou mais, né? Quantas pessoas, elas não valorizam mais o filho chegando da escola ali, chegou com uma nota 7, podia ser um 10, né? Podia ser um 10, mas seja grato, seja feliz, encoraje seu filho pelo 7, né? E daqui a pouco ele vai trazer o 10. São as coisas básicas do dia a dia, Rô. É importante a gente ser grato a Deus e praticar a gratidão. Mais uma ação que promove paz no lar. Criar uma cultura de serviço e cooperação no lar. O pastor Fabrício lava a louça? Então, meu filho, deixa eu contar essa história. Ele cuida da louça em casa. Verdade, ele lava a louça? Mas deixa eu contar como foi. Então, porque filho único, né? Ele é filho único, né? Filho único nunca lava a louça, né? Filho único. Minha sogra, uma super mãe, sempre fez de tudo pra ele, né? Sempre tratou ele muito bem. E aí, de fato, quando a gente casou, ele não era muito assim, né, de ajudar em casa. Mas, gente, olha a importância. Por isso que a Bíblia diz que a esposa sabe dificular. Eu nunca cobrei, nunca exigi. Até porque quando a gente casou, ele me tirou do serviço. Eu trabalhava fora, sempre trabalhei fora. Quando a gente casou, ele falou, você vem cuidar da casa, né, e você não vai precisar trabalhar fora, pelo menos já. Então, eu fiz a minha obrigação, que o básico que eu tinha que fazer era cuidar da casa. Então, eu nunca exigi dele, né? Porque é assim, né, gente? Quando a mulher precisa sair para trabalhar fora, ela tá precisando sair para ajudar o marido a fazer a parte dele. Então, não custa também o marido, dentro de casa, ajudar a mulher a fazer a parte dela. E aí, Rô, nós ganhamos de presente de casamento uma máquina de lavar louça. Ganhamos. E aí, essa máquina, ela nunca funcionou. Ela tinha lugar lá na cozinha, mas ela nunca funcionou, nunca deu certo. A gente tentou lá, não conseguimos. Eu também nunca liguei muito para a máquina de lavar louça. Eu acho que achava até pôr a louça lá, ligar, eu já tinha passado a bucha, o detergente e já tinha resolvido. Sempre fui muito prática. E essa máquina não funcionava. E ficou lá, acho que 5 anos parada essa máquina de lavar louça. Um dia, esse homem acordou encanado em fazer essa máquina funcionar. E ele pegou de bravo, ele falou assim, eu vou fazer essa máquina funcionar. E, de fato, ele fez. Mas como surgiu isso? Eu tinha lavado a louça um dia em casa, deixei a louça lá no escorredor. Eu acho que eu fui para a igreja. E quando eu voltei, pasmem, meu marido estava guardando a louça que estava no escorredor ali. Só que a louça ainda estava um pouco úmida, né? E ele não sabia para que servia o guardanapo. Então ele simplesmente pegava as coisas do escorredor e levava até o armário. Só que no trajeto de sair do escorredor e ir para o armário, gotas de águas caíam para o chão, caíam pelo chão. E não bastava isso, ele pisava em cima. Quando eu cheguei em casa, me deparei com essa cena na porta da cozinha. Ele guardando a louça. Mas, como uma mulher, né? Quem é mulher que me entende, pra onde vocês acham que foi meu olhar, gente? Pro marido guardando a louça ou pro marido fazendo pochate no chão? É claro que foi pro marido fazendo pochate no chão, né? E isso foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu lembro que quando eu olhei pro chão e vi aquele pochate de água e ele pisando, na hora eu ia falar assim, mas por que você está fazendo isso, meu filho? E o Espírito Santo na hora me repreendeu. E ele falou assim, não seja tola. E eu me calei. Me calei pro chão sujo, mas elogiei. Falei, nossa, você está me ajudando, obrigada. Pode deixar que eu termino agora. Aí, né? E ele deixou eu terminar, fui lá, não me custou nada. Não me custou nada pegar o pano de chão e passar ali e tirar aquele marcado. Não me custou nada. Só custou, claro, eu, né, na hora, segurar minhas palavras. Mas rendeu o quê? Que aquilo foi um incentivo. Aquele homem pegou de bravo e falou assim, quer saber? Eu vou acabar com esse negócio de louça no escorredor. E ele pegou de bravo e pôs a máquina para funcionar, conseguiu fazer a máquina funcionar. E ele tomou gosto pela coisa, gente.
até hoje, quem cuida da louça em casa, de pôr a louça dentro da máquina, fazer a máquina funcionar e tirar a louça da máquina, é o meu marido. Eu não sei nem ligar a máquina. Eu ainda lavo louça, tá, gente? Porque panela, plástico, um monte de coisa lá não cabe na máquina, né? Mas essa parte aí, ele que cuida. Olha só. Então, ele ajuda, ele coopera, né? Voltando para a cultura do serviço, que é muito importante, ele ajuda em casa. Eu tenho cultivado, já plantado isso no Gabriel. A importância de fazer aquilo. Ele tem 4 anos, já tem muita coisa que ele consegue fazer. Jogar no lixo, o lixo no lixo, né? Colocar as coisinhas dele dentro da pia, ele coloca também. Né? De vez em quando lá eu falo, vai arrumar a cama, Gá. Ele vai lá, ele arruma a caminha. Ele já separa a roupinha dele, põe lá a cuequinha, a meia, a roupinha em cima da cama. Porque é importante isso, Rô. Né? Tem uma frase de um escritor que diz, onde tem um folgado, tem um sufocado. E, infelizmente, a gente vê em muitos lares, né, a mulher sobrecarregada, sufocada, né, sendo tratada até mesmo como a empregada, que ela tem que fazer. E não é verdade, é importante para se manter a paz. Porque aí isso vira muito motivo de estresse, de briga, de discussão. Ninguém me ajuda, né? Nessa casa é só eu que faço as coisas, né? E isso não é saudável para uma família. É importante, gente, tirar o lixo, levar o lixo na rua, né? Se mora em prédio, levar o lixo lá embaixo, né? Tirou do lugar, volta no lugar, né? Acendeu a luz, apague. Isso ajuda a manter a paz no lar, viu? Essa cultura do serviço ajuda. Então, é importante cada um contribuir e ajudar. Claro que nós demos somente uma pincelada sobre o que é o jejum. Sim. As pessoas que estão nos assistindo agora, quiserem se aprofundar no assunto, às 6 horas da manhã, na Igreja da Paulista, @Igreja da Paulista no YouTube, tem um estudo sobre o jejum. Exatamente. Nós já temos, inclusive, né, no canal do YouTube da nossa igreja, tem uma playlist lá que chama Jejum Devocional 2025, né? Tem lá já todos os capítulos que nós fizemos e até o dia 14 de março, nós estaremos aprendendo sobre a importância e os efeitos do jejum na vida do cristão. Além do que, existem também as palavras, né? As palavras fortes que a senhora está orando todos os dias pela manhã. Exatamente. No encerramento das lives. Além, né, da gente trazer, né, o estudo do jejum, gente, é uma live rápida, tá? São 15 minutos, né? 15 minutos, 18 minutos, mas passa muito rápido, né? Tem ali, então, o estudo, a explicação, e a gente sempre encerra com confissões, né? Declarando a palavra de Deus em cima de cada problema que a gente precisa vencer e vai vencer através do jejum e declarando a palavra de Deus. As pessoas que ainda têm dúvida de fazer os 120 dias, o que a senhora diria? As pessoas que têm dúvidas, eu digo para você, só faça. Faça essa experiência, mas claro, né, o jejum da forma correta, né? É você se abster, né, de coisas que você gosta de comer, e você vai desfrutar já de imediato, né, uma saúde melhor, né, porque a gente sabe, né, o que atrapalha a nossa saúde. Um sono melhor, não mata, né, ou não mói. Claro que, a princípio, né, quando a pessoa não tem a prática, nossa, mas eu vou ficar 4 meses, será que eu vou conseguir? É normal ter esse tipo de pensamento, nossa, mas não é muito tempo. Mas a gente vê que depois que você cria o hábito, passa até rápido, né? Não sei para você, mas esse último jejum que nós fizemos, 120 dias, voou, né? Todo mundo falou, gente, como tá passando rápido. Eu até falei, gente, não fala muito isso, que daqui a pouco o pastor inventa 150, 180, ele começa a aumentar. Mas faça o desafio. E se você às vezes tem dúvida, tem medo de não conseguir, vai experimentando. Eu vou começar com 40. Fez 40, deu certo, você conseguiu? Coloca mais 40, você vai ver que você já está com 80, né? E aí, conseguiu 80, faz mais 40, deu 120. 120 dias sem a Coca-Cola? Não é nada. E você sabe que, inclusive, os 120 dias me libertou de coisas. Foi nos 120 dias, depois dos 120 dias que eu parei de tomar refrigerante, porque eu também gostava muito de refrigerante, tomava Coca-Cola. E de tanto tirar, né, no jejum Coca-Cola, o refrigerante, enfim, chegou um dia, um retorno de jejum, uma entrega de jejum. Eu falei, eu tô tão bem sem o refrigerante, em vários sentidos, e a gente sabe que o refrigerante, por mais que ele seja gostoso, ele não é nem um pouco saudável. Eu tô tão bem sem o refrigerante, eu acho que eu vou ir levando. Não falei assim, nunca mais vou tomar refrigerante. Não falei isso. Mas eu falei, eu vou levando até eu conseguir ficar sem.
E foi indo, Rô. E foi passando, e foi ficando, e meses, meses. Hoje, fazem mais de 5 anos que eu não tomo refrigerante. Da mesma forma aconteceu com o leite. Eu sempre fui uma bezerra, sempre gostei muito de leite. Todos os meus jejuns, eu precisava tirar o leite. E fui ficando tão bem sem o leite, né? Foi fazendo bem pra minha saúde também. Que eu falei, quer saber? Vivo bem sem ele, fico sem. Ainda estou aí precisando tomar essa decisão em relação ao doce, né? Porque o doce a gente... Mas é bênção demais pra nossa vida. Fala pra mim da primeira caminhada Musa. Musa. Musa é mulher sábia, tá, gente? Isso, Musa. É a abreviação de mulher sábia. Isso, a abreviação de mulher sábia. Não tem nada a ver com que, nossa, mas esse povo, essas mulheres dessa igreja se acham pra, né, chamar o trabalho com mulheres de musa. Não, é musa de mulher sábia. E nós vamos fazer dia 12 de abril, ali no Parque da Rua do Porto, nós vamos fazer a primeira caminhada do Musa, a primeira caminhada de mulheres. Inclusive, se você não faz parte da nossa igreja, mas deseja estar conosco, as inscrições estão abertas. É só você mandar ali... onde vai mandar onde, né? No 3041... 4.000. 4.000. 3041 4.000. Quero participar. Quero fazer minha inscrição da caminhada. Você pode se inscrever. 8 da manhã estaremos reunidas lá no Parque da Rua do Porto, fazendo uma movimentação ali. Um monte de mulher caminhando junto, tendo um momento de comunhão. Claro, também ali um momento de cuidar da saúde. E, na oportunidade, Rô, nós também vamos aproveitar ali depois um tempinho para fazer um evangelismo. Oferecer oração para as mulheres, vamos distribuir ali alguns materiais, apresentar, né, Jesus, a nossa igreja, porque tem sempre alguém precisando, né? Se quiser fazer a inscrição também, a Igreja da Paulista, ela fica na Avenida São Paulo, número 72, do bairro da Paulista, mas somente até o dia 14 de março. Exatamente. Depois do dia 14 de março, muda-se o endereço para a Rua Virgínia Zaia, 77, também no bairro da Paulista. Isso aí. Pastora Kika, esse programa ele chama entre aspas, porque no final eu peço para que o convidado ou convidada, né, faça uma citação que marcou a sua vida, marcou sua trajetória como pastor aqui. Rô, eu vou até citar um versículo que eu amo, esse versículo. Ele é o versículo assim, que norteia a minha vida. E por que eu vou citar esse versículo? Porque por muitos anos... Eu, Kika, e eu sei que esse é um tipo de pensamento que ainda passa na mente de muitas pessoas que são fiéis a Deus, que servem a Deus, né? Quando vem os problemas, as dificuldades, é normal a gente pensar assim, nossa, mas eu faço tudo certo, por que eu estou passando por isso? Existem pessoas ressentidas com Deus, existem pessoas desviadas da igreja por esse tipo de pensamento, e existem pessoas que elas não estão desviadas no sentido de estar fora da igreja. Mas ela está dentro da igreja, mas ressentida com Deus, com uma fé morta, indo na igreja por ir. Porque ela pensa assim, mas eu faço tudo certo, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus, eu honro a Deus, e as coisas dão errado para mim. Por que eu estou passando por esse problema? Por que Deus permitiu vir essa tempestade? E eu, embora praticamente nasci na igreja, né, frequento a igreja desde o meu 1 ano de idade, já passei por muitos desertos, muitas tempestades, muitos problemas. E até 2014, Rô, eu ficava muito triste e pensava, por que Deus permite eu passar por isso? Eu sirvo a Deus. Tem gente que nem serve a Deus, né, e não passa. E aí Deus foi tratando comigo e eu aprendi isso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. O que eu entendo com isso? É uma frase que eu amo. Onde está a sua dor, ali está o seu ministério. Tudo que nos acontece, todas as coisas ruins, os problemas, as provações que vêm na nossa vida, Deus tem um propósito. E o propósito nunca é de nos envergonhar, nunca é de nos humilhar e nem de nos destruir. Mas é fazer com que a gente atravesse aquele problema, vença aquele problema, para, além de exaltar o nome de Deus, ajudar outras pessoas quando elas passarem por problemas. Então, onde está a sua dor, ali está o seu ministério. Eu entendo que tudo que acontece com você de ruim, se você permanecer fiel a Deus, hoje o que é a sua dor, amanhã Deus vai usar para ser o seu maior testemunho, para você ajudar outras pessoas que vão passar pela mesma situação. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Pela participação. Obrigado, Danilo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você que esteve aí conosco. Que Deus abençoe a sua vida. E estamos aguardando vocês. Como o Rô disse, Avenida São Paulo, número 72, no bairro da Paulista.
Ou, se for depois do dia 14, Rua Virgínia Zaia, número 77, Igreja da Paulista. O Entre Aspas fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus.